A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Sou o presbítero Denis Pereira, professor da EBD há mais de 25 anos e líder de juventude, e é um prazer recebê-los por aqui. Acompanhe aí as nossas redes sociais, todas as nossas viagens, principalmente aparecem aí no Instagram. Eu estou postando aqui no canal alguns recortes de vídeos de nossas ministrações. Neste último final de semana estaremos, querendo Deus, na sexta em Atibaia. Depois, no sábado, estaremos em Perus, São Paulo. E no domingo à noite em um acampamento de adolescentes da igreja de Hortolândia, que está sendo realizado aqui na cidade de Valinhos, tá bom? Dá uma olhada no meu Instagram, você acompanha melhor aí o nosso conteúdo e acompanha melhor aí o nosso trabalho e descobre em que nós podemos lhe ajudar. Tem aqui na descrição do vídeo também as minhas redes sociais, o meu WhatsApp. Será um prazer receber aí o seu contato para atender aí um compromisso em sua igreja neste próximo ano. Pregamos a palavra de Deus, ministramos palestras para casais, acabei de escrever uma palestra para pais e filhos, enfim, estamos à disposição do reino de Deus. Na aula de hoje é a lição 8. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós e vai aparecer na tela aqui em algum momento. E não se esqueça do treinamento Transforme Suas Aulas, um treinamento compacto e que ajuda você a se preparar melhor para ter mais segurança em sala de aula. Tem professores desanimados, mas não é porque você não é um bom professor, é que a sua aula, ela só acontece de uma forma. Faz 10 anos que você é professor, ninguém te falou nada e todas as suas aulas são iguais. Nesse treinamento eu vou lhe ajudar através de vídeos, você vai assistir no conforto de sua casa as videoaulas. Eu vou lhe ajudar a desenvolver habilidades para preparar uma aula, planejar uma aula, aplicar uma aula, que é ajudar o aluno a tirar aquilo que aprende na sala de aula e colocar em prática no dia a dia, na família, na escola, enfim, na sociedade. Vou te ensinar também a dar aula de outras formas, na mesma sala, ok? Então você não precisa trocar de sala de aula, você só precisa ser transformado enquanto professor, porque existem alunos que aprendem escutando, outros aprendem repetindo, outros aprendem anotando, outros aprendem discutindo. Quando você usa essas ferramentas para dar uma aula, tua aula se torna muito mais dinâmica para você, para os teus alunos também. É o primeiro link na descrição. O curso Treinamento Transforme Suas Aulas está com 70% de desconto no preço de lançamento. Adquira, você me ajuda, me dá o meu presente de Natal e demonstra gratidão com o nosso trabalho aqui também, tá bom? Muito bem, chegando com a lição 8 na classe dos jovens. Fé para crer que Deus não criou o mal. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Salmo 100, versículo 5. O pecado de desobediência de Adão e Eva trouxe toda sorte de males para a humanidade e a criação. Tá? Nós vamos falar aqui nessa aula sobre a questão do mal, que é uma pergunta que as pessoas têm muito, né? Para alguns filósofos, teólogos, religiosos, a questão do mal é motivo de muita discussão. Para muitos, um dos grandes problemas relacionados à fé cristã está em conciliar a presença do mal e do sofrimento com a bondade e perfeição de Deus. Eles acreditam que não existe uma definição precisa do que seja o mal, assim como não há uma definição para o que é bem. O mal e o bem dependem dos valores e crenças de cada pessoa. Será essa afirmação verdadeira? Então nós vamos ver isso aí. Tá? Se bem que o bem e o mal é como a luz e as trevas. As trevas não existem. O que são as trevas? A ausência de luz. Lembra? Havia trevas sobre a face do abismo e disse Deus, haja luz. A luz vem, acabou as trevas. Então as trevas são a ausência de luz. O mal é a ausência do bem. Tá? Bom, o mal moral e físico. De acordo com a Bíblia, a palavra de Deus afirma que Deus é bom e que ele criou o homem e o mundo perfeito. O mal, tanto físico quanto moral, teve seu início na queda, narrada no 3º capítulo do livro de Gênesis. Todo o mal que vemos hoje é uma consequência do pecado de Adão e Eva.
Tá? Então, separados de Deus pelo pecado, a humanidade ficou em estado de sofrimento e vergonha. Ao desobedecer deliberadamente a Deus, o ser humano ficou preso ao pecado e às suas nocivas consequências. Todo pecado é contra Deus, sua vontade, portanto, jamais podem vir dele. Tá? Então, veja, a decisão de Adão e Eva envolvia uma escolha pessoal acerca do bem e do mal. Havia ali uma escolha a ser feita. Bom, de acordo com a filosofia, antes de falar a respeito do mal, observe o que o filósofo Aristóteles entendia como bem. É aquilo que todos os seres aspiram. O bem é desejável quando ele interessa a um indivíduo isolado, mas seu caráter é mais belo e mais divino quando se aplica a um povo e a estados inteiros. Para alguns filósofos escolásticos, o bem designa o ser que possui a perfeição absoluta, Deus. Enquanto o conceito da ética, o bem designa aquilo que é conforme às normas da moral. O mal, por sua vez, vai designar, em um sentido geral, tudo que venha a ser negativo, nocivo ou prejudicial a outra pessoa. Ok? Agora, e de acordo com a ética secular e cristã? Bom, a ética secular está fundamentada em valores materialistas e relativistas, onde bem e mal depende do ponto de vista de cada pessoa. Já a ética cristã tem como fundamento as escrituras sagradas e seu objetivo é aperfeiçoar a nossa vida de comunhão com Deus e o nosso testemunho cristão perante a sociedade no qual estamos inseridos. Ela mostra que Deus Trino é santo, imutável e criou tudo perfeito. Tá? E aí as escrituras sagradas vão tratar do ser humano de uma forma ampla, na questão moral, social e espiritual, certo? Então, a corrupção moral, não é? A prática do mal, ela tem a ver com o pecado. Ela tem a ver com as escolhas erradas que o homem comete. Tá? Então, do ponto de vista filosófico, o bem é não sei o que lá. Do ponto de vista bíblico, o bem está relacionado a andar com Deus, obedecer a Deus, e o mal, se afastar de Deus. Lembra que eu falei de luz e trevas? Mesma coisa. O homem, quando se afasta de Deus, ele se aproxima do mal. Certo? Por quê? Porque não há mal em Deus. Ok? Não há mal em Deus. Tá? E aí a gente tem que analisar. O mundo vive sobre se é possível chamar de ética, uma ética mundana. Nós vivemos de acordo com uma ética bíblica. Tá? Então não há como associarmos o mal a Deus, que é até o título do segundo tópico. Deus é mau? Não, ele é bom. Santo, justo, tem todo o poder. Tá? Tem todo o poder. Muitos usam aí esse texto de Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Engraçado aqui, fazer um parênteses, que para aquilo que os confronta, as pessoas deixam a Bíblia de lado. Mas para afirmar os seus pensamentos equivocados, eles usam a Bíblia. Então eles puxam porções da Bíblia. Quando você vai confrontá-los, não, isso aqui não, isso aqui está interpretando errado. Mas quando favorece a forma como eles pensam, aí eles usam a Bíblia. Por isso que o jovem tem que prestar atenção. Então, a mesma turma que usa este versículo para dizer que Deus criou o mal, e aí Deus é malvado, e aí eu não entendo como é que Deus permitiu morte de inocentes e ainda permite, como que Deus permitiu a matança que tem lá no Antigo Testamento, e aí vão questionar até mesmo a morte de Cristo. Como é que um Deus tão amoroso permite o seu filho passar por aquilo? Que Deus bom que é esse? E aí você tem os dois extremos. Esse Deus não é bom coisa nenhuma, na verdade ele é um Deus bravo, irado, né? E por outro lado, então eles vão por outro extremo, que é o seguinte: não, Deus não é tão mal assim não, a gente pode ficar de boa, relaxa, já que não foi ele que criou o mal, então ira de Deus, julgamento, condenação não combina com Deus, já que ele não criou o mal. Então percebe que a interpretação equivocada e personalizada a seu bel prazer é um perigo, tá? Bom, muitos têm se utilizado erroneamente desse texto, o profeta Isaías,
para afirmar que o mal e o bem procedem de Deus. Sabemos que o caráter de Deus é benigno, bom e reto é o Senhor. O Senhor é bom. Agora, existe, nós sabemos, a lei da semeadura e da colheita. Esse princípio afirma que a humanidade colhe o que planta. É a lei da causa e do efeito. Então, dentro deste princípio, Deus é bom e justo. Na sua justiça e bondade, ele recompensa os bons e pune os maus, senão ele seria injusto. Então, se Deus não pune o mal, ele é injusto. E claro que punição não está linkada ou ligada a algo bom. Entende? Então eu crio o mal. Em que sentido? Eu vou punir. Então, Deus não é um Deus fanfarrão. Deus não é um Deus que a Bíblia diz que ele não tem nem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer. Deus tem prazer na morte do justo. Por quê? Porque ele sabe que a morte do ímpio significa o quê? Condenação para o ímpio. Entende? Por isso que ele envia Jesus. Jesus é a maior demonstração de que Deus não ama o mal e não criou o mal. Porque se ele fosse o criador, ele não estaria nem aí para o destino da humanidade. Mas quando ele envia Jesus, meu Deus do céu, é a maior expressão da bondade de Deus. Embora o envie para a condenação, embora o envie para o sofrimento. Tá? Então, Deus é um ser em equilíbrio. Há também aqueles que utilizam o texto de Isaías citado acima para afirmar que Deus é um ser em equilíbrio. Ele é tanto bom como mal. No entanto, sabemos que o Deus verdadeiro não é um conjunto de forças opostas. Ele é perfeitamente bom e não tem nada de mal. João disse em 1 João 1,15, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então Deus não é um ser em equilíbrio. Deus é bom na sua bondade e justiça. Recompensa os bons e pune os maus. Senão ele seria injusto. Senão, aí ele seria mau ao não punir os maus. Tá? Deus não criou o mal no sentido moral. As escrituras sagradas afirmam o quê? Porque tu não és Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Deus não tenta ninguém. Pois segundo o profeta Isaías, ele é santo, santo, santo. A palavra mal em Isaías 45:7 se origina de uma palavra que pode ter vários sentidos. Nesse contexto e em outros, Deus faz ou traz o mal, a palavra significa calamidade, punição. Entende? Então Deus não criou o mal no sentido mal moral, mas tem a punição, tem a permissão de calamidade, não é? Sendo o oposto de paz. Então o mal aqui tem a ver com o oposto de paz. Deus usaria, por exemplo, Ciro para bater as nações, no versículo 8. Depois Deus promete salvação, paz e justiça, punição ou mal. Outros trechos usam a mesma linguagem. Os males que Deus ameaçou trazer sobre Judá em 2 Reis 22:16 foram punições pelo pecado. Tal verdade revela justiça, não maldade. Deus não é o criador do mal moral. Entretanto, como um Deus santo, ele traz juízo ao pecador. Não é? Então é claro que nós vamos olhar sempre a punição do ponto de vista de algo ruim, do que é o mal, não é? Mas a punição é a demonstração da justiça de Deus. Deus não é um Deus. Eu estou tentando aqui colocar aqui uma palavra. Deus não é um Deus irritadinho, mas também não é palhaço. Ele é justo. E no pêndulo de sua justiça, recompensa, abraço, carinho, bondade para com os bons, não é? E punição para com os maus. Aí você pode, no tempo que nós estamos vivendo, quanto mal está acontecendo no mundo e parece que Deus não se move, né? Mas haverá uma prestação de contas, tá? E vale lembrar que o aumento, veja que a Bíblia diz assim, ó, é por se multiplicar a iniquidade. O que é multiplicação na iniquidade? É multiplicação de um estilo
de vida entregue ao pecado. Anotou? O que é a multiplicação da iniquidade? O que é iniquidade? É uma vida entregue ao pecado. Jesus está dizendo, à medida em que as pessoas se entregarem cada vez mais e mais e mais, de forma premeditada, consciente, intencional, proposital, ao pecado como estilo de vida, sem deixar espaço para arrependimento em si mesmas e, portanto, se entregarem completamente ao pecado, o amor de muitos esfriará. Então, a maldade no mundo hoje, nós vemos a maldade em todos os lugares, em todas as esferas acontecendo diante dos nossos olhos e com a internet sendo divulgado para o mundo todo, não é um sinal de um Deus mau que, sabendo de tudo isso, mesmo assim criou o mundo. Não, é sinal de um homem que ignora o amor de Deus e que, ao invés de se entregar ao amor de Deus para ser transformado, se entrega à vida de pecado. E entra em iniquidade, faz da iniquidade seu estilo de vida. Quando o homem faz da iniquidade seu estilo de vida, o amor, o carinho, a compaixão, a empatia pelo outro some. E quando isso some, o mal toma conta. E quando o mal toma conta, aí é essa bagunça. Não é? Então, a maior demonstração do amor de Deus para com essa humanidade caída, né, envolvida com a iniquidade, é Cristo. Então, se o homem se render, ele muda e transforma e muda o ambiente. Se não, é daí para pior, como consequência das escolhas nossas, todos os dias. Entende? Muito bem. Tópico 3, se você não se inscreveu, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o comentário, que é muito importante para nós. Nós estamos gravando essas aulas com muita dificuldade essa semana, minha garganta não está bem. Orem por nós, mas nós temos um compromisso com os irmãos. E não se esqueça do treinamento Transforme Suas Aulas. É o primeiro link aqui na descrição, tá? Olha só. O cristão e o sofrimento, tá? O problema do sofrimento. Vivemos em uma sociedade hedonista, onde as pessoas afirmam não ser plausível pensar que um Deus que é amoroso e bondoso permita o sofrimento. As escrituras sagradas não descartam o sofrimento, pois, segundo o profeta Isaías, o Messias seria um homem de dores. Vivemos na era da autoajuda, da confissão positiva, dos coach. Estes querem banir a dor e o sofrimento da existência humana. Acontece que Jesus declarou: no mundo tereis aflições. Segundo o que H. Dieterlen afirmou depois de meditar a respeito do sofrimento do justo, tudo depende do modo por que se sofre. Mas Deus sempre tem um pensamento de amor nas tristezas que nos envia. Por isso que Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu escrevi um livro sobre o propósito maior que a sua dor, e eu disse que para que a dor não nos esmague, Deus coloca propósito na dor, para ela não nos esmagar. A dor é terapêutica, a dor ensina nossos limites, a dor ensina sobre o nosso potencial, a dor serve para nós conhecermos o nível da nossa fé ou da nossa incredulidade, é na dor. A dor serve, o sofrimento, para nós conhecermos o Deus que é socorro bem presente na hora da angústia. Então, a dor, ela tem um propósito terapêutico na nossa vida também. Lutero, em um debate no qual retomou os ensinamentos do apóstolo Paulo sobre a mensagem da cruz, afirmou que Deus somente pode ser encontrado no sofrimento na cruz. Assim, cruz e sofrimento significa, em primeiro lugar, o que Cristo fez por nós, mas também o sofrimento do cristão. Para o cristão, Deus entende e conhece nossa dor. Ele não se ausenta de nós em meio às aflições. Por isso que ele promete estar conosco em todos os momentos. Não podemos esquecer de que o pecado sempre causará sofrimento para o homem, independente de sua crença religiosa, tá? Então, o cristão sofre, tá? Aliás, eu tenho dito que nesses últimos dias,
nós estamos sendo testados a confiar no Senhor sem milagre. A geração dos nossos pais foi a geração do milagre. A geração do milagre. A nossa geração é a geração que não verá muitos milagres. A nossa fé precisará estar baseada unicamente nisso aqui, ó. Porque nós não veremos muitos milagres. Um dos motivos não é porque Jesus não faça. Um dos motivos é porque hoje se mediatiza tudo. Alguém começa a ser usado por Deus de forma extraordinária e se torna uma estrela. E estrelismo com sobrenatural não combina, vira charlatanismo. Então o maior milagre que nós veremos nos nossos dias é o milagre diário de permanecermos firmes, servindo a Deus, esperando a sua volta. Bom, Deus é maior que todo sofrimento, tá? Deus é soberano e maior do que toda dor que venhamos enfrentar. Ele nos ama e não nos abandona em meio ao nosso sofrimento. É muito interessante isso, que é a palavra do Senhor diz diversas vezes: não temas, eu estou contigo. Então a gente precisa refletir. Por exemplo, Jesus ressuscitou a Lázaro, mas algum tempo depois, esse mesmo Lázaro que ele ressuscitou morreu. Certo? Por isso que a promessa de que ele está conosco, ela precisa ser vista de uma forma mais ampla e além do sofrimento. Eu diria até que quanto mais intenso for o sofrimento, maior é o símbolo da presença de Jesus. Porque quando você vai ao hospital em um estado de saúde mediano, você é acompanhado por enfermeiros. Mas quando você vai em estado grave, você fica em ambientes especiais e é tratado pelos melhores médicos. Então, a intensidade do sofrimento manifesta a intensidade do tratamento. Então, quanto maior é o sofrimento, maior é a manifestação do poder sobrenatural de Deus conosco, passando conosco aquilo que tivemos que passar. Como um pai que não pode impedir a doença de seu filho, o acompanha no leito de um hospital, a promessa continua de pé: eu estarei convosco. Eu estarei convosco. Então que fique claro que o mal, que a dor, que o sofrimento são resultados das escolhas dos homens. Há aqueles que dizem, hoje em dia: mas eu não estava lá, estou pagando pelo pecado de Adão e Eva. Bom, isso só mostra que todos nós temos aquela sementinha, né? E que a grande verdade é que nós não teríamos feito diferente de Adão e Eva. Por isso, todos nascemos em Adão e Eva. E precisamos do novo nascimento para nascermos em Cristo, para vivermos uma nova vida, onde tem dor, onde tem sofrimento, mas tem esperança. Essa é a grande diferença. Qual a diferença entre o ímpio e o crente? É que o crente sofre com esperança. O ímpio sofre no sofrimento, porque é só aquilo que ele tem. O cristão sofre na esperança, porque ele sabe que se aquele sofrimento não vier a cessar aqui e ceifar a sua existência aqui, aquele sofrimento é apenas um meio através do qual ele acessa uma vida eterna, onde aí sim não há dor, não há sofrimento, não há lágrimas, não há choro e não há morte. Amém, meus amigos? Forte abraço, obrigado mais uma semana por nos acompanhar. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.